Se você ainda não assistiu esse drama, digo a você que você está perdendo muito tempo. Mas já vou logo dizendo que se você não tiver um coração forte, nem vá, porque esse drama cumpriu tudo que prometeu, muitos surtos, um romance que eu não esperava e alguns traumas também. Então, se você quer saber um pouco sobre ele tá famosinho, senta aí que nós vamos conversar. Eu vou tentar trazer o mínimo de spoiler que eu puder, mas com certeza no meio desse caminho haverá algum spoiler por aí. Então não disse que eu não te avisei. E aproveita que você sentou, não deixa de se inscrever, de deixar o seu like, é muito rápido. E você vai estar se unindo à nossa família, que está crescendo cada vez mais. E eu só tenho a te agradecer por isso. Não esquece de ativar o teu sininho para chegar notificações para você. Sem muita conversa, vamos surtar juntos? Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Keldman e já vou logo dizendo que esse dorama traz um protagonista muito misterioso que vai deixar a gente em dúvida também, junto com ele, sobre as coisas que ele faz, e a gente só vai perceber que ele realmente não é a pessoa que ele é bem lá na frente. A gente vai ter também uma irmã muito sofrida pelo fato do seu irmão ter sido sequestrado, e esse suposto irmão que chegou não está descendo na garganta dela, ela não está acreditando nessa jogada, então ela fica ali meio que em contraste consigo mesma, sem saber se ele é o irmão, se ele não é o irmão. Nós temos também um terceiro personagem que vai completar o nosso triângulo amoroso, que é um carinha que eu fiquei chamando ele até o fim de Estaca. Quando assistir você vai entender por que ele se chama assim. Eu achei que ele realmente foi um Estaca do começo ao fim, que só atrapalhou a vida do meu casal. Claro, eu já disse que eles iam ser um casal logo do início, e quando eu vi nas informações que haveria um possível romance ali, eu já fiquei muito esperançosa, e quando o romance chegou eu fiquei muito aliviada por saber que teve, nem que tenha sido assim, um pouquinho de romance lá no fim. Nós vamos ter ali um enredo muito interessante, que vai trazer um pai que não presta, uma mãe que é uma nojenta e um governador, vamos chamar ele de governador, um carinha ali que tá à frente de todo mundo, que todo mundo chama ele de meu senhor grande mestre, que a gente poderia chamar de rei, filho do rei, só que ele é um sádico, um louco. E aí é onde vai entrar o nosso enredo por completo, que eu vou trazer pra vocês. O nosso personagem principal, que é esse maravilhoso aqui, ele que é representado por Lee Jae-woo, vai representar o nosso Hong-ran, que é um filho que foi sequestrado, ou que todo mundo acha que foi sequestrado quando era pequeno. Esse mistério sobre esse sequestro de Hong-ran só vai ser respondido lá no finalzinho do dorama, quando a gente vai descobrir tudo o que aconteceu com ele. No entanto, ele retornou do nada, depois de 12 anos desaparecido, e disse, eu sou o filho desaparecido dessa família. Só que na família, muitos outros já tinham se passado dizendo que eram o filho, ou seja, muitos impostores, querendo a situação financeira da família e o nome. Eles eram muito ricos, mercadores, e tinham muito conhecimento no mercado, eram, vamos dizer, poderosos. Muita gente queria ser da família deles, e o fato de ter um filho que não existia ali naquele momento era uma boa oportunidade para aqueles que queriam tomar esse lugar, de forma que, claro, tem alguns testes que eles fazem para saber se a pessoa realmente é da família ou não. Claro que o pai dele, eu percebi logo, aquele cara tava muito complicado. Quando ele viu o filho, ele ficou assim, meio cético, será que é ele? Mas ele não demonstrava em momento nenhum que estava feliz. Já a mãe dele, a louca, perturbada do juízo, ficou desesperada porque o filho foi sequestrado. Só que a questão é, ela sempre teve aversão a Jae, que é irmã dele, mas é irmã apenas por parte de pai. O pai dele teve uma outra pessoa, que foi a mãe dela, que morreu no parto, e aí ela ficou sofrendo a vida toda por causa da madrasta nojenta, que é a pessoa quem tem o poder e quem transformou o pai dela num homem de condição financeira boa, e ficou fazendo ela de maltrapilho a vida toda. Então tudo que ela podia fazer para humilhar Jae, para mostrar a Jae que ela era superior, ela fazia. Ou seja, Jae cresceu a vida traumatizada. A única pessoa que ela encontrava conforto era o seu irmão, que foi sequestrado. Então ela passou a vida toda sozinha, entre aspas, porque quando ela era pequena, o pai dela trouxe uma criança para casa
e essa criança cresceu como filho dele e como irmão dela, que é o nosso Estaca. Só que ele cresceu sendo irmão dela e ela vendo ele como irmão, mas ele cresceu interessado nela, querendo ter algo a mais ali do que uma irmandade. Ela sempre deixava claro que isso não ia rolar, mas ele com o psicológico louco, porque nesse drama muita gente tem um psicológico louco. Pois é. Ele com o psicológico abalado, louco, achando que teria uma oportunidade, sempre fez coisas pra agradá-la, pra deixar ela mais à vontade, pra mostrar ela que estava ali para servir ela sempre que ela precisasse, mesmo ela dizendo que só iria ser irmã dele. Nessas idas e vindas, todo mundo já tinha aceitado o suposto Honran como o filho desaparecido que tinha retornado das cinzas. Mas Jae não aceitava de jeito nenhum que ele poderia ser o irmão dela, porque ele não trazia traços e o principal, ele chegou alegando que não lembrava de nada que tinha acontecido durante a sua infância por causa dos traumas relacionados a esse sequestro. Colou bastante essa história, menos para ela, que continuou desconfiando dele até determinado ponto onde ela realmente confiou nele. No entanto, nesse meio tempo, nós temos aquele Grand Prince, o sádico que eu disse a vocês, que fez uma loucura. Ele tinha a ideia de sequestrar crianças, ou melhor, ele tinha a ideia não, ele sequestrava. Ele sequestrava crianças e ele tinha um cara que fazia o serviço pra ele, meio que o pai de Honran estava envolvido na situação, uma coisa bem louca. E aí qual era a ideia desse Grand Prince? Ele queria juntar 6 pessoas que ele tinha feito tatuagens nas costas dele, e essas tatuagens eram de um ritual, e esse ritual ele ia se tornar uma divindade, ou melhor, ele queria se tornar uma divindade. Ele iria juntar essas 6 pessoas para fazer esse ritual, e uma dessas 6 pessoas era o nosso Honran, que na verdade não era Honran, era outra pessoa, e aí vocês vão saber quando vocês assistirem, mas prestem bem atenção para vocês não perderem nenhum detalhe. E aproveita que você tá aqui, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, ativar o seu sininho. Vamos lá? Houve muita rivalidade entre esses dois irmãos durante o período em que eles participaram ali de coisas, que eles se olharam, eles tentaram cada um marcar o seu território e mostrar que ambos estavam ali para proteger Jae. Até porque com a convivência de Jae com Honran, ele começou a perceber e a receber carinhos que ele nunca tinha tido. Então ela era muito protetora, ela estava sempre perto, mesmo ele sendo bem mais alto que ela tentava protegê-lo, e ele percebeu que nunca tinha tido isso na vida dele, porque a verdade é que ele tem uma origem muito difícil, e ele passou por poucas e boas na vida dele até ele chegar aonde ele chegou. Então ele viu nela algo que ele nunca teve, e isso é a minha opinião. Ele viu algo nela que nunca teve, e isso fez com que o sentimento dele se aflorasse de forma que ele visse ela de maneira diferente. No entanto, até então, ela sabia que ele era o irmão dela. Então ela não tinha esses olhares de relacionamento, de querer algo a mais com ele. Mas ele sabia que não era irmão dela. Então ele, desde então, já dava aquelas olhadas e tudo mais. O Estaca sempre de olho, querendo lá bombardear aquele possível relacionamento que nem tinha começado. Porém, a grande questão aqui, meio que a guerra já tinha começado entre os pais. Por quê? O pai e a mãe de Honran estavam sempre em pé de guerra. Primeiro porque quando eles se casaram, a união deles já não foi uma união emocionalmente envolvida. Eles só se juntaram por questões financeiras. Ele, o pai, era apaixonado por uma mulher a qual ele teve um caso e ela engravidou dele. E ela queria ficar com ele. Então, o que foi que ela sugeriu? Que se ele ficasse com ela daria o título a ele de um homem poderoso e tudo mais, só que ele tinha que largar tudo pra trás. Ele fez isso e ela mandou os capangas dela matar a mulher que o pai de Honran gostava. Só que essa mulher sobreviveu. Nesse meio tempo que ela sobreviveu, ela criou um clã pra poder se vingar desse cara quando ela tivesse a oportunidade. Foi aí onde todo o enredo teve mais sentido em relação a essa questão de vingança, de mistérios e de muitas coisas que ainda tinham por vir. Resumindo, o drama vai trazer para você muitas sensações, muitos arrepios, um mistério avassalador e um romance triste, mas ao mesmo tempo que te comove de formas inigualáveis. Eu, sinceramente, amei muito esse drama. Ele cumpriu tudo que prometeu desde o início. O principal ponto era trazer o mistério em relação ao que tinha acontecido com Honran e onde Honran estava. No final foi descoberto. Tudo isso resultou em algo muito maior, que foi a descoberta que o Grand Prince sequestrava essas crianças
crianças e tudo mais, então ele foi meio que desmascarado. O pai dele, de Ronan, também foi desmascarado. Ji fez o favor de entregar às autoridades todas as atrocidades que ele fazia em relação à questão de roubos, entre muitas outras coisas. Então tudo no final meio que se organizou. E sem contar que é um drama que traz pra você a dura realidade das pessoas que não têm condição financeira e a busca por poder constante dos grandões. Esse drama eu achei muito rico, muito pesado. E quem estava com saudade de ver Lee Jae-won com aqueles trajes antigos que deu aquela ideiazinha lá na alma de Alquimia das Almas, deu certo. Mas assistam o drama sabendo que não tem nada a ver com Alquimia das Almas, certo? A ideia não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele continua lindo, fez um papel impecável, o elenco é sensacional, mas são dramas que não tem nada a ver. Sem contar que a gente teve esse drama também menos episódios, né? Que é algo que eu já venho trazendo pra vocês nos outros vídeos. Que essa forma de menos episódios está ficando cada vez mais frequente e não deixou nenhuma ponta solta, ao meu ver. Quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam, quem já assistiu, quem ainda vai assistir. Me digam o que acharam, me digam sobre os personagens, sobre a história, o que é que vocês acharam interessante, o que não acharam interessante, e me digam quais foram os pontos que vocês acham que ficaram soltos ou que deveriam ser mudados. E se você ficou até aqui, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, ativar o seu sininho para chegar notificações para você. E estaremos juntos no próximo vídeo que virá. Um beijo, fica com Deus.